Papo na varanda, hoje colocando pressão sobre o outro. Tô precisando falar, tô atolada aqui com algumas inquietações e convoco meu companheiro. Vamos conversar. Sobre? E aí vem esse lugar, Lu, agora? Mas eu tô aqui no Depois do jogo do computador, Palmeiras. eu tenho que terminar de escrever esse texto, eu tenho uma reunião tal horário, Eu né? quero dar uma cochilada. Eu quero dar uma Não cochilada e isso me provoca, porque aí entra nesse aspecto, né? O quanto que a minha urgência parece ser desrespeitada quando ele posiciona dessa forma. Ao longo do tempo, eu fui aprendendo a lidar que nós temos ritmos diferentes e muitas vezes eu tô nesse lugar, ele quer dividir um assunto, um momento, quer uma opinião minha e eu tô com a cabeça completamente focada em outras coisas, ou eu tô cuidando do jardim, ou eu tô só querendo ficar em silêncio um pouquinho, e aí eu também não correspondo com o tempo dele, né? Então, o tempo do diálogo, dessa conversa a dois, é um mistério, né? Eu tenho uma natureza meio dúbio, porque ao mesmo tempo tem um lugar meu que gosta muito de compartilhar, isso eu faço inclusive muito aqui no Instagram e no YouTube, e falar de mim, das minhas experiências. Tem momentos que eu quero estar totalmente na minha caverna. Eu gosto de estar ruminando as minhas questões, meus problemas, meus planos, minhas neuras. E quando vem a necessidade, né, da Luciana de falar alguma coisa que vai me tirar desse lugar, eu me sinto muitas vezes invadido. É como se desse um bug na minha bagunça mental que não está organizada, mas eu tô lá perdido e tô gostando de estar naquela bagunça, e de repente eu tenho que sair dessa nuvem e olhar para uma coisa que eu nem estava pronto, né? Então isso muitas vezes é um incômodo. E aí, pensando nas minhas experiências, sempre que eu era requisitado quando criança a fazer algo, né, e era falado, era mandado de uma forma meio bruta, me tirava do meu mundo, que era o lugar protegido que eu estava, porque minha família era muito bagunçada, era muito conflituosa, e eu entrava lá naquele meu mundo e eu estava de boa, até que vinha uma ordem de fora, geralmente, né, de uma mulher, que era minha avó, que mandava eu estudar, mandava arrumar a cama, mandava limpar a cozinha, mandava limpar o jardim, sei lá, mandava qualquer coisa. E para mim aquilo soava como agressivo, até porque era agressiva a forma como ela mandava, né? Eu preciso tomar muito cuidado de não entrar nesse lugar reativo e perceber que às vezes é importante sim ouvir, e às vezes é importante eu também preservar o meu espaço. E aí eu preciso avisar isso, né? Então de vez em quando até dou umas tiradas. Você quer que eu faça isso agora? Você perguntou, daí eu pergunto para ela, você perguntou para mim o que eu quero fazer nesse momento? Então eu dou umas ironias que não são tão ironias assim, mas para pontuar, olha, eu estou num outro processo, e aí eu vou sair do meu processo e entrar no seu. E aí a gente vai tentando tecer esse lugar, né? Cá, eu vou aprendendo a lidar também com a frustração de não ter a atenção no momento devido, que eu gostaria, né, de entender que o outro tem uma outra disponibilidade diferente da minha, uma outra prioridade. Claro que muitas vezes eu fico bronqueada, claro que muitas vezes isso me chateia, né? Às vezes vem raiva, às vezes vem um lugar mais rejeitado, e aí eu fico mais triste. Mas a resiliência também vai acontecendo, né? E eu vou aprendendo a sustentar algumas necessidades e outras coisas eu resolvo por mim. Então isso também tem me ensinado a nem tudo depender dessa conversa. Algumas coisas que antes eu achava necessário, vital eu trocar ideia, hoje eu tenho tomado iniciativas, tenho decidido coisas também de forma mais autônoma, e isso tem sido positivo para mim, né? Como eu sou a quinta filha, já conversei um pouco sobre isso em outros vídeos com vocês, essa coisa do pensar junto, né? Do fazer coletivo era uma temática viva dentro da nossa família, né? A mãe tinha de tempos em tempos um momento que lá na mesa do almoço rolavam os combinados, assim, até porque era uma casa, né, com um monte de gente ali,
e as regras combinadas eram mais fáceis de ser cumpridas do que ela ter que falar um a um. E eu acho que eu cresci com essa referência, né? O acordo é para ficar melhor, mais fácil, mais seguro para todo mundo. Só que somos de famílias diferentes, viemos com imagens diferentes, né? Ele fala de algo impositivo, para mim era algo de organizar para fluir melhor. Então a gente está em lugares diferentes em relação a conversar, ter os combinados respeitados, e era uma coisa também que me chateava a hora que eu via que a mãe era desrespeitada quando um dos meus irmãos estava nem aí para o que era falado, dizia um ok, e a prática não acontecia. Então isso me dói quando eu percebo que eu faço combinados e entre nós dois e eles se perdem na rotina, e aí tem que de novo uma segunda, terceira conversa sobre o assunto. Então eu percebo que eu trago essas imagens de trás da mãe, né, dessa mulher que tentava compor harmonicamente essa orquestra ali, que era essa família grande. Só que eu tô trazendo isso para o micro-universo, né? Que é a nossa rotina 2. E muitas Deixa coisas eu perguntar ainda uma me coisa. magoam, né? Dentro de uma família com muitas pessoas, se tem o direito da individualidade? Um pouco, e na sua privacidade, sim. No seu quarto, no seu espaço, sim. Mas nos espaços compartilhados, as coisas tinham que ter ordem. E foi o que eu aprendi, e isso E é uma você coisa não tinha que um quarto só seu também, né? Mas é uma coisa que, para mim, ela é um valor positivo. O que eu acho interessante, às vezes eu vejo a Luciana tá escrevendo um texto, ou fazendo alguma coisa, e aí eu passo na porta, eu olho e ela tá lá, né? Se fosse no meu caso, eu não gostaria de ser interrompido. Aí eu pergunto, posso falar com você? E 98% das vezes ela diz sim. E eu acho estranho isso, eu falo, puxa, eu estou interrompendo uma linha de raciocínio dela, que está lá escrevendo. Tudo bem que eu quero falar, mas às vezes eu acho que eu estou sendo invasivo, mas aí ela diz sim também, né? Num lugar que eu diria não, né? Espera um momento, né? Não sei se a gente nunca falou isso, né? Para você é incômodo isso? Então você tá lá, ela tá acostumada, né? Um monte de cinco irmãos, pai, mãe, empregada e não sei, a avó também morava. Então ela tá lá estudando e sempre vai vir alguém interromper, né? E para mim isso não é legal, né? Eu acho até legal quando ela diz não. E eu acho que ela acha legal quando eu digo sim, né? Então quando a gente está mudando o nosso jeito de ser, a referência está evoluindo, né? E estamos aprendendo juntos, né? Dois sistemas familiares diferentes se encontram e formam um novo jeito de se comportar. Então eu acho que a gente queria deixar um pouco dessa reflexão, né, sobre, sim, a necessidade da gente trocar na convivência, mas sem rigidez, né? Aquilo que parece tão natural, óbvio e fez parte da tua criação, pode ser muito diferente para quem está dividindo a vida com você. Ter essa margem de negociação, né, entre o que é necessário e eu coloco a minha demanda, mas aguardo também a disponibilidade da outra parte. Às vezes eu vou entendendo que tem coisas que talvez seja mais eu comigo mesma para resolver. Então acho que é um ajuste, né, nesse que eu falei, né, no começo, né, é um mistério entender como compor esse diálogo positivo quando ele é necessário e não cair naquele lugar da DR, né? Tudo precisa ser trazido à luz dessa conversa explicativa, né? Nem tudo vai funcionar e às vezes até muitas resistências vão surgir quando, eu tô precisando falar, nós precisamos conversar sobre isso, né? Vira quase um trauma repetitivo dentro da relação, e trabalhando com casais eu percebo que normalmente o resultado de muitas DRs ele é mais negativo do que uma evolução de entrosamento. A comunicação ela ocorre no silêncio, ela ocorre no diálogo, ela ocorre na postura corporal. E quando a gente vai aprendendo em casal a incluir aquilo que é diferente do outro em si e vice-versa, não tem necessidade de discutir relação, né? Porque a comunicação está fluindo de um jeito diferente, nem sempre dialogado e nem sempre em silêncio,
mas as coisas importantes, elas vão sendo colocadas nos momentos adequados. E aí não vai chegar num pico de estresse e ansiedade onde a gente precisa despejar um monte de coisa. Essa é a nossa proposta do Sim por Amor, desses diálogos que a gente está tendo aqui, essas conversas que a gente está falando sem script, para vocês perceberem que a vida é isso. A vida não tem script e é muito legal aprender a viver nessa fluidez, se posicionando às vezes, se retraindo, cedendo também. Esse é o nosso convite. A gente queria que você deixasse aqui nos comentários como que é as discussões, colocar opinião, ouvir a opinião do outro na sua relação, nas relações anteriores ou naquilo que você viu dos seus pais. Comenta aqui embaixo para a gente também poder enriquecer. Até breve.